Boa noite, ilustres telespectadores. Mais uma vez aqui estamos para o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Nos dá muita alegria em conduzi-lo hoje com um assunto maravilhoso, um assunto extraordinário. Há uns 40 anos atrás, quem viveu nessa época, eu vivi, embora eu esteja com 47 anos só hoje, né? Há mais ou menos 40 anos atrás, tivemos uma novela chamada O Clone, você lembra? Da Rede Globo, né? Globo de televisão. Eu não sou campista que fala Globo, né? Pois bem, Rede Globo de televisão, uma novela extraordinária, logo após a primeira clonagem ser divulgada. Vamos falar sobre isso hoje. Não sai daí, volto já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ok, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes e agora eu quero apresentar o nosso grupo de ouro, né? os master do saber nessa área. Dr. Cláudio Cola, que é médico clínico, especialista em medicina ortomolecular, Exatamente. Professor universitário, dá aula de anatomia, neuroanatomia, conduz também a parte prática da medicina. A doutora Kellen Salaroli, que é veterinária, doutora em ciência animal. Ambos são de uma mesma instituição de ensino superior, que não por acaso, né, é a melhor da região. Ela é coordenadora do curso de veterinária e eles conhecem tudo de clonagem. E eu, que sou o mais bobo, conheço quase tudo, né? Quase tudo. Vamos agora para o nosso primeiro bloco e vamos falar sobre clonagem em geral. Doutor Cláudio Cola, um clone, ele é um filho, é uma filha ou ele é uma cópia? Na verdade, ele não é nenhum dos três, né? Porque o clone ele seria a reprodução, a cópia do genoma de uma outra pessoa, e isso não caracteriza de forma nenhuma que seria aquela outra pessoa, né? Na verdade, é outra, né? Porque você copia o genoma, copia a estrutura genética, mas a carga emocional, sentimental... O fenótipo vai influir não seria, não vai ser igual, né? De jeito nenhum. Além do fato que não é uma cópia integral. Não. É uma cópia parte do ser, diríamos assim. Né? Seria uma cópia não autenticada. A questão... Faltando da autenticação. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Sobre a clonagem, vamos falar aqui sobre clonagem em geral, mas evidentemente que vamos abordar aspectos particulares da coisa. A clonagem é possível em todos os seres viventes. O mesmo processo que é aplicado à clonagem humana, que ainda não foi feita oficialmente, o que eu duvido muito, não foi anunciada, né? É, contudo, bastante praticada nos animais, né, doutora Guedes? Sim. É uma técnica muito utilizada, né? Você precisa de célula, uma célula reprodutora, um gameta, e todos os seres vivos você consegue realizar, não só animais, como plantas também. Plantas também. Você consegue estar aí realizando esse processo aí de alteração desse núcleo, né, que é uma substituição. Então, você consegue realizar esse procedimento em qualquer tipo de célula, nas células animais principalmente, né? Todos os tipos de animais. Mas o mais comum e o mais antigo é o vegetal. O sistema vegetal, as plantas, né? Sim. E já se faz isso há muito tempo, muita frequência. Que exista na sociedade uma grande preocupação com isso no ar, né? Uhum. Contudo, a preocupação está voltada para o ser humano, né, Carol? Exatamente. Isso aí é que realmente nos interessa bastante. Pois bem, agora eu vou fazer uma apresentação e eu vou mostrar para vocês um quadro, ele vai ter algumas animações. Enquanto eu estiver falando aqui, ele estará sendo apresentado, certo? Pois bem, lá está o quadro. Como funciona a clonagem? Eu uso como base a clonagem humana, mas se aplica a todos os seres, a todo tipo de clonagem. Claro que não se aplica no que diz respeito à quantidade de cromossomas. Isso aí varia. Temos ali uma figura, uma circular, à esquerda do vídeo, né? Vermelha e amarela no centro. A, B, C. A, membrana. C, citoplasma, que é o que nutre e que alimenta o núcleo. E B, que é o núcleo, né? A, B, C. Pois bem, aquilo ali é um óvulo humano. Não é? As mulheres, quando nascem, as meninas, quando nascem, já nascem com uma quantidade específica de óvulos.
A mulher não produz os óvulos, ela nasce com. Não me perguntem, por favor, não mandem para cá e pedir informação. Como é que já... Eu não sei. Né? Isso aí é coisa para o Cláudio explicar quando ele puder, se quiser e se puder. Né? Pois bem, então, a verdade é que as meninas nascem com a quantidade X, não é pequena não, é muito grande, de óvulos. No caso do homem, não. O homem tem a espermogênese, ele produz o esperma. Então, ali está um óvulo com a sua estrutura básica, a possibilidade de outras divisões, de outras explicações, mas é isso, a membrana, a parte de fora, o citoplasma que vai alimentar o núcleo, e o núcleo onde está a genética do ser humano. Nos animais é a mesma coisa. Ali está a genética, se menino ou menina, não é? Não é assim. A genética ali serve para os dois. Do outro lado vem aquele que parece um sapinho, né? Que é o espermatozoide. Mais ou menos assim, talvez melhor. Eu, às vezes, fico olhando para certas pessoas que tão feias, tão esquisitas, fico imaginando como teria sido a qualidade do espermatozoide e do óvulo que foi fecundado e deu esse troço aí. Bem, em compensação, quando vocês me veem, dizem, puxa, que espermatozoide, né? Que coisa maravilhosa. Bom, então sai o espermatozoide na direção certinha do óvulo, é um só que chega... Né? Pode ser que eles façam uma brincadeira, um empurre o outro, eu não sei, mas a verdade é que um chega, adentra no ponto certo, invade o núcleo daquele óvulo, soma junto os seus cromossomas, 23 do espermatozoide, com 23 do óvulo, e aquele ex-óvulo se transforma no ovo, no zigoto. Ou seja, ali uma célula que era reprodutora, quando se encontra com a outra, as duas se transformam numa célula humana. Então, na menor fórmula, no menor tamanho, no menor potencial, nós temos o ovo, ou zigoto, que é o ser humano em sua menor composição. E vai se multiplicando aceleradamente, até que depois de 74 anos, olha aqui o que resultou do encontro de um espermatozoide e um óvulo, certo? Pois bem, essa é a fecundação humana. Mas como se faz a clonagem? A clonagem, vocês veem que já tem para a direita e para baixo uma bolinha vermelha, certo? Como se faz isso? A clonagem é diferente. Na clonagem não se junta um espermatozoide e um óvulo, pelo contrário. Tira-se do ser a ser clonado uma célula específica. Teoricamente, poderia ser qualquer célula, mas, na verdade, não é, porque é necessário que sejam células que tenham um poder de multiplicação muito acelerado. No ser humano, seria o quê? Seriam as membranas, né? Seria a epiderme, né? A mucosa, enfim, que são células que se multiplicam muito rapidamente. Você já percebeu quando você dá uma dentada na boca sem querer, aquilo dói, incomoda, daqui a meia hora você não tem mais nada lá, já cicatrizou. Por quê? Foi tão rápido. Porque aquelas células foram produzidas para se multiplicarem muito rapidamente. Então, o que acontece? Olha a figura cá embaixo. Extrai-se. Isso é com uma seringa mesmo, tá? O processo é manual. E esse processo é usado também na produção assistida. Produção assistida. Extrai-se o núcleo do óvulo, pega-se uma célula, consequentemente já com 46 cromossomas, no caso do ser humano, e injeta naquele local. Se o citoplasma aceitar, né, houver a fusão, fechar, o que acontece? Ele alimenta essa célula e ela começa a se multiplicar. Está feita uma clonagem. Depois do tempo próprio da gestação do ser, no caso do ser humano, 9 meses, no caso do bovino, também 9 meses, lembra do vaquino, né? Não deixar o boi fora desse jogado. No caso da vaca, também 9 meses. No final desse período, vai nascer uma cópia daqueles termos que o Dr. Cláudio Cola colocou agora há pouco. Isso é um clone. É disso que nós vamos tratar, tanto no mundo animal, em geral, quanto no ser humano em particular, ok? Voltamos para cá agora para a nossa bancada de luxo, né? Vamos bem. Isso é assustador no caso do ser humano. Doutora Kelly, o primeiro caso de clonagem divulgada mesmo foi da ovelha? A ovelha Dolly. Certo. Foi realizado anteriormente, clones foram realizados, existiram clones anteriormente, mas utilizando células embrionárias.
células ainda no estágio indiferenciado, porque se achava que o DNA ele não conseguiria, vamos dizer assim, resetar para iniciar novamente um ciclo de divisão e dar origem a novas células. Então, acreditava-se que uma célula já diferenciada ela não teria essa capacidade. Então, os primeiros estudos que para se desenvolver a técnica de clonagem foram utilizadas células embrionárias, que eram células ainda indiferenciadas, chamadas células-tronco. E depois se observou, falei assim, será que se a gente pegar uma célula adulta, né, uma célula já no estágio mais diferenciado, uma célula de um animal já desenvolvido, será que esse núcleo, esse DNA, ele vai ser capaz de reiniciar o processo? Ele vai conseguir se indiferenciar, né, porque o DNA, depois que ele é diferenciado, ele sofre algumas alterações estruturais, né? Então, a dúvida era se esse DNA ele conseguiria, né, retornar ao estágio indiferenciado dele e se transformar em um novo indivíduo. E conseguiu. E aí que se utilizou pela primeira vez uma célula somática adulta, né, para se tentar realizar um clone a partir dessa célula, que aí surgiu a ovelha Dolly, que foi o primeiro clone. E foram várias tentativas, não foi a coisa não, né? vários, porque é uma técnica bem elaborada. Bem elaborada. Né? A apresentação que você fez... no ser humano é a mesma coisa. Essa apresentação que você fez é uma célula adulta, né? Exatamente, célula adulta. Não é uma célula adulta. Até porque a célula-tronco, ela se presta, vou usar essa expressão, para outras coisas. Exatamente. Ela assume a personalidade da célula em determinado lugar. Ela assume a personalidade do meio ali. Do meio. Ela consegue copiar as células que estão à volta dela. Teoricamente, a célula-tronco não seria ideal para a clonagem. Não. Não seria ideal a célula-tronco. Não, mas existem vários graus de diferenciação, né? Então, as células-tronco, né? As células-tronco embrionárias, elas são estágio mais indiferenciado. Mas existem células-tronco no indivíduo adulto, né? Certo, então, tudo bem. Mas com a clonagem que se faz com os animais e possivelmente com o ser humano, parte-se de uma célula madura, de uma célula completa, já preparada. Isso, nós estamos terminando o bloco, mas voltaremos aqui na sequência, dentro desse mesmo assunto. Voltaremos já com o segundo bloco, tratando das peculiaridades, dos riscos possíveis, até porque nós estamos num mundo onde a questão da ética não é muito bem controlada, países com pensamentos, com caminhos muito diversos. Voltamos já, não saia daí, que o programa é muito bom. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com o segundo bloco de Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Está ficando empolgante a nossa entrevista com esse assunto e eu quero começar com a questão dos bovinos, com a doutora Kelly, na clonagem em animais. Eu não sei se é o mais comum, mas pelo que eu vejo aí, o bovino está sendo o mais utilizado ou um dos mais utilizados, doutora? Não, o uso dos clones depende da finalidade, né? A técnica de clonagem ela é muito importante porque ela é base para o desenvolvimento de outras técnicas, como, por exemplo, a produção de animais transgênicos, que é o que se tem utilizado mais, né, com maior frequência nos animais, né, bovinos. Os equinos ainda têm um uso aí da clonagem quando você tem um animal de grande valor, né, um animal com uma morfologia, com uma marcha, que fazem com que ele tenha, né, um grande valor. Você pode querer realizar o clone, né, produzir um clone daquele animal. Mas, por outro lado, os geneticistas, eles são contra, porque os melhoristas geneticistas, eles acham que você pode sempre estar buscando melhorar aquela genética. E o clone, ele não melhora, ele simplesmente reproduz, né? Então, depende muito do olhar, né, dos fins, e nos animais é uma técnica muito utilizada como base para outras técnicas, porque o transgênico já é uma tecnologia utilizada que você pode produzir um animal para liberar fármacos no leite, você pode estar produzindo um animal que vai produzir um órgão muito parecido com a anatomia humana e isso permite um xenotransplante, que é um transplante de animal para ser humano. Né? Então, assim, a técnica da clonagem é muito mais utilizada do que a produção dos clones propriamente dita. Né? Mas nesse caso aí, dessa clonagem,
diferenciada no animal com esses fins, também deve oferecer um certo risco, né? Uma certa preocupação no meio. Sim, primeiro porque você já pega uma célula adulta, né? Então já é uma célula envelhecida. E até mesmo o caso da ovelha Dolly, ela veio apresentando vários problemas depois. Muito cedo, diríamos assim. Um envelhecimento precoce, até mesmo por causa do comportamento dos cromossomos, né? Porque o terminal dos cromossomos são chamados telômeros, né? Eles vão encurtando a cada divisão celular. E é isso que vai envelhecendo a célula. Então, toda vez que a célula se multiplica, ela vai perdendo. Esses terminais. E aí, quando o encurtamento ele se torna tão grande que isso inviabiliza a divisão dessa célula e acaba morrendo. Então, quando você pega uma célula adulta e faz um clone a partir dessa célula adulta, essa célula já vem com a cromatina dela curta. Já vem com a idade genética, diríamos assim. Exatamente, exatamente. Então, então, isso seria, né, um problema, porque essa célula ela já vem com aquela idade genética, né, ela vai ter, né, uma idade física, né, menor, mas a idade genética já vai ser antiga. Tem uma pessoa, vou dizer, uma vaca que dá 74 litros de leite por dia, o cara clona, na prática vai chegar a essa mesma produção, só que vai viver muito menos. Sim. Não tenha dúvida. Mas ela vai produzir se ela tiver o mesmo ambiente que a matriz, diríamos assim, teve, né? Sim. É que até para os animais o fenótipo existe, né? Sim, é o meio, não é só o genótipo. Vai influenciar. A época, as radiações, sim, aonde ele vive, né? Onde vive, tudo o alimento que ele está sendo utilizando naquele momento. Sim, porque não só o DNA, né? Porque você está ali replicando o DNA, mas também o que tem se estudado muito hoje é a epigenética, né? Não só o DNA, porque a epigenética o que se viu é que ela é mais importante até do que a genética, que é o processo de ativação do DNA. Né? Porque não basta você ter só aquela sequência de nucleotídeos, mas dependendo da exposição que esse DNA recebe, você interfere na ativação de genes específicos. Ou bloqueia algum gene. Bloqueia, ativa, né? Você inibe ou induz. Então, a epigenética ela vem até a ser muito mais importante do que a própria genética. Porque dependendo da forma como esse DNA se comporta, esse animal ele pode, né, ter um comportamento completamente diferente da matriz. Da matriz dele. A palavra matriz nem sei se seria bem aplicada, mas pelo menos todo mundo entende, né? De onde se copiou a coisa. Agora, a questão comercial, econômica aí, em relação a bovino, a equinos, ou até por luxo, né? Tem um gato muito bonitinho. Mas, assim, é importante, por exemplo, animais em extinção. Isso é utilizado também. Você pode, a partir de uma célula que você conseguiu resgatar daquele animal que entrou em extinção, você produz um clone a partir daquele... Se você achar um mamute congelado, por favor, me manda um pedaço. Exatamente. Alguma coisa, né? Bom, aonde você botaria ele, que eu não sei. No apartamento, você com um mamute em casa, né? Agora, quais os interesses? Dentro da sua colocação, Daguerre, já se viu aí muita coisa de interesse científico nessa clonagem animal, correto? Uhum. Agora vamos chegar aqui no terreno do danado bicho-homem, né? Só voltando um pouquinho, Daguerre, é claro que aquilo que eu apresentei agora há pouco com relação à clonagem humana, em relação aos 23 cromossomos de um lado, 26 do outro, é diferente nos animais com a quantidade de cromossomos, certo? Só com relação à quantidade. Só a quantidade. O resto do processo é idêntico. É o mesmo, né? processo. Pois bem. Não sei se os animais têm também aquela possibilidade da trissomia do 21, que nós temos no ser humano, né? Não, tem síndromes. Tem síndromes também, que na verdade é a mesma sistemática, diríamos assim, né? Agora, quais os interesses científicos numa possível clonagem humana, Cláudio? Olha, o que eles usam até como argumentação para justificar, para tentar liberar a clonagem humana, seria o que se chama de clonagem terapêutica. Ela tem um fim não de copiar o ser humano, propriamente dito, mas é o domínio da técnica, que a Kelly estava dizendo. A partir do momento que você conhece a técnica, você pode desdobrar essa técnica com várias aplicações diferentes. E seria, por exemplo, você conseguir clonar um órgão daquela própria pessoa, e uma pessoa que precisa de um transplante de fígado, um transplante renal, um transplante de coração, e ela teria aí uma outra oportunidade.
isso manipulado em laboratório, e a outra é testar medicações, né? Criar esse acervo de peças humanas clonadas, não o ser humano inteiro, para fazer testes terapêuticos, aplicar uma determinada substância, ver se funciona para a cura de um câncer, por exemplo, para uma metaplasia, uma coisa assim. Então, nesse caso, uma clonagem humana específica de órgãos, ou até de tecidos, não sei se seria possível. Né? Claro um banco de pele, por banco exemplo, de pele, para você recuperar um grande queimado. É muito bem-vinda, né? É muito bem-vindo porque é um aporte a mais que se oferece. Isso não só para o ser humano, também para animais, né? Porque animais também sofrem lesões e poderiam ser recuperados. A expectativa é você andar muito, esvaziar praticamente a fila de transplante. Isso seria interessante. Mas eu duvido muito que um geneticista, um cientista que opere nisso aí, vá olhar só por esse ângulo. Considerando que a gente vê no mundo hoje as divergências de pensamentos morais, éticas, religiosas, filosóficas, o mundo cada vez se torna mais complexo, cada dia, né? Nós estamos vivendo os últimos anos, e mais precisamente esse ano de 2020 está sendo emblemático, né? Está sendo terrível, né? E eu não creio que pessoas deste mundo inteiro que não têm o mesmo princípio, e mesmo que tivessem, elas não seriam unânimes em relação às coisas, nem tem que ser, o ser humano é assim mesmo. Existe muita motivação, né? Por exemplo, você, mesmo contra a ética, princípios éticos, morais, etc., você conseguir escrever seu nome na história como um cientista que primeiro fez uma clonagem, né? Ele não vai perder. Ele não vai perder. A não vaidade vai humana se preocupar é coisa muito séria, né? Então, no caso, Cláudio, doutor Cláudio, desculpa, tá? Falta de respeito. Tranquilo, tranquilo. Cláudio, no caso, quando se fizermos uma clonagem de um ser humano, o que é tremendamente temerário, nós estaríamos clonando só o corpo ou todo um ser? Só o corpo. Só o corpo, né? Isso aí é preocupante. Porque, na verdade, o ser humano ele vem a partir de uma fecundação, né? De células reprodutoras masculina e feminina. É uma fusão de duas realidades existenciais, né? Duas realidades existenciais. Duas histórias de vida. Quando você pega uma célula e faz uma cópia, você está copiando com certeza o corpo, a estrutura material. Claro que o processo de desenvolvimento desse corpo, que eu chamaria de uma pessoa atípica, não atípica no sentido de patologia dessas que conhecemos aí, mas totalmente fora do eixo existencial, há o problema do fenótipo, ou seja, da cultura, do meio, etc., que vai produzir um ser, ainda que apenas biologicamente diferente. Não será rigorosamente igual ao outro. Até fisicamente pode ser. Será. Será. Eu até gostaria de fazer cópias de mim, várias cópias, etc., mas tinha que colocar num forno tipo micro-ondas para crescer rápido. Não é esperar para ficar do meu... aí não vai dar certo. Eu só não sei se a gente aguentava mais de um. Então. Mas eu gostaria de fazer uns 3 ou 4, colocaria um para trabalhar. Eu ia para Real do Cabo, ficar na praia. Você podia escolher para onde ir, né? Não, eu que vou escolher para ir. Eu fico na praia. A matriz tem esse privilégio. Tem o privilégio de escolher a praia e ficar lá tomando água de coco, comendo peixe frito. Isso aí. Então, é coisa muito séria, é coisa muito complicada, né? Porque ao se copia o corpo. Exatamente. E o existencial, e o anímico, o pneumatológico, ou seja, a experiência de vida, a mente, o acervo de pensamentos, de sentimentos. Isso é construído. Isso aí é construído, você não copia essas coisas. Não copia. Tá? Pegando um link no que você falou no início, né? Sem fazer nenhuma apologia, longe de mim, mas a novela discute isso. Ela discute. E os caras eram diferentes. Porque um era criado num país oriental e o outro no ocidental. Eles eram idênticos, mas com personalidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ela abordou com muita propriedade, inclusive, essa questão. Não estou aqui aplaudindo, mas foi realmente uma novela de qualidade, porque foi muito bem pesquisada, foi muito bem do ponto de vista científico, né? Foi muito bonita também. Bom, no próximo bloco vamos tratar de uma questão chamada dicotomia e tricotomia,
que é o lado existencial, é o lado pneumatológico, é o lado anímico, é o lado espiritual, que não podemos ignorar, porque se copiamos um camarada, uma mulher, né? Copiamos a matéria, e aí? E o miolo? E o sentimento? Né? Não é uma máquina. Se fosse uma máquina, tem que ter alguém que pilotasse. Então, se é um ser humano, e não é um ser humano, é uma cópia de um ser humano, o que falta para conduzir esse indivíduo? Para dinamizar esse indivíduo? Para fazê-lo existir como pessoa, interagir com essas situações todas que nós interagimos, pensamos, falamos, agimos, amamos, odiamos, etc. Certo? Voltamos já. Não saia daí que tá ficando bom, hein? Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Está muito bom, muito gostoso. Agora vamos a um ponto bem difícil de tocar, que são os riscos da clonagem humana, né? Os riscos. Que tipo de ser nós estaremos inserindo ou colocando na sociedade? Se é que se pode usar essa expressão, tipo de ser, né? Eu não sei se uma cópia do ser humano seria um ser humano. Eu não estou dizendo que sim nem que não. Nosso objetivo aqui não é bater martelo. Nós não somos aqui um fórum internacional de tudólogos, os três gênios do mundo animal, do mundo do meio humano e um mais ou menos humano que está aqui falando, né? Mais para animal do que para ser humano. Pois bem, que tipo nós estaríamos inserindo na sociedade? Começamos com a Kelly. Uma cópia humana é uma coisa perigosa? Do ponto de vista emocional, né, não se sabe, porque, né, você está copiando, como já foi falado, né, a parte física, né, a cópia é da parte física. O que emocionalmente, né, como que esse indivíduo vai ser é uma grande incógnita, né? Comportamento, isso você não tem como garantir, né, desse indivíduo, porque a cópia é só do DNA, a cópia é só daquela sequência de nucleotídeos. Um questionamento assim tão profundo, né, como ela está falando. Você copia só o corpo, mas a influência externa que você não copia, ela é tão importante, tão relevante, Sim. que essa cópia, humanamente falando, espiritualmente falando, sentimentalmente falando, ela pode vir a ser melhor do que a matriz. Depende da influência que ela recebeu. Da influência. Pelo menos intelectivamente, etc. Espiritualmente, não sei. Porque tem aquela questão de esse clone tem espírito ou não. Daqui a pouco vamos pegar nesse negócio, né? Mas a verdade é que o ser humano, um clone humano, é uma situação temerária. Eu acho que não vale a pena apostarmos numa incógnita tão perigosa. Sim. Porque potencialmente ele tem tudo daquele ser. Ou seja, a estrutura física, a capacidade intelectiva de aprender, certo? E isso aí vemos uma situação. Em aprendendo, que utilização ética ele fará do conhecimento? Você pode ter uma ideia, uma aplicação prática, dar um exemplo. Imagina essa teoria, a técnica da clonagem, disponível para Hitler, por exemplo. Nossa. Que beleza, o mundo seria aí meia dúzia de Hitler. Aí você vê... Não é copiar ele. Eu sei. Ele pegar e copiar o que ele chamava da raça pura, né? Da raça ariana, né? E povoar o mundo inteiro como ele queria. Então. Pois é, nós temos no mundo hoje pessoas, eu não sei se iguais, ou até sem dúvida alguma, piores do que Hitler, porque sempre teve. Ele não foi o pior dos homens naquele momento. Alguns dos auxiliares que ele teve eram muito mais cruéis do que ele. O Mengele, por exemplo, mais cruéis do que ele. Né? E esses indígenas clonados... Será que seriam? E uma pessoa boa clonada, você não pode garantir o que será. Né? Uma pessoa má clonada, você também não pode garantir. Pode ser que até seja boa, se é que se trata de uma pessoa. Mas ninguém pode garantir nada. Então, é tão perigoso que eu acho que não vale a pena. A questão é que tem muita gente importante, poderosa, muitos países poderosos no mundo economicamente, com avanços tecnológicos em todas as áreas, que, sem dúvida alguma, não vão temer coisa alguma. Eles são capazes de. Existem outros interesses por trás. Tem muitos interesses que nós nem temos condições de cogitar sobre a existência dos tais. Falando do exemplo de Hitler, imagina, por exemplo,
Se você está se preparando aí um exército, né? Você tem planos militares, planos, né, bélicos, e você quer criar um exército absurdamente numerário, é uma maneira de você criar. Se fosse... Aumentar o seu número de soldados. E a qualidade de soldados. Por exemplo, clonar Sylvester Stallone, Então, Arnold Schwarzenegger, você imagina o que seria. Né? então, clonar e treinar. E treinar Sim. porque eu não sei se seriam treináveis também como os naturais foram ou seriam. Eu não sei. Teriam talvez uma resistência menor, mas o clone, até onde se sabe, ele aceita estímulo do meio, ele é capaz, ele é suscetível a aceitar um estímulo do meio, quase que como a matriz, né? Pois é, ele tem o cérebro, como a matriz possui, e as sinapses iguais, as funções iguais, o entendimento com certeza sim, mas não existindo a ética, não existindo o pneumatológico. Isso. Explico o que é pneumatológico, é a estrutura espiritual do ser. Exatamente. Você não sabe o que não se copia. Não se copia. Eu estou pensando em montar uma indústria de clonagem, né? Mas eu quero começar com a minha espécie, mas tem que primeiro alguém tem que criar um forno tipo micro-ondas que rapidamente ele se desenvolva, chega, oi, eu sou Heitor, prazer, tudo bem? Já tem aqui. Você tem o prazer de utilizá-lo. Utilitário, né? Esses riscos que nós estamos cogitando aqui no ser humano não existe, evidentemente, nos animais. Não existe essa problemática. Porque os animais, eles não têm essa ligação, essa racionalização em cima de emoção, né? Então, né, os animais inferiores, né, eles não têm essa racionalização. Então, por isso que ele se comporta, se ele sente raiva, ele morde, né? Se ele fica feliz, ele abana o rabo. Ele corre, ataca, ele, na verdade, está se defendendo. Sim, são respostas mais reflexas, né? Ele tem emoções também, mas ele não racionaliza em cima das emoções. Então, assim, não teria muita interferência, né, de comportamento por questão do meio, né? Porque nós, seres humanos, nós temos essa interferência porque a gente racionaliza em cima da emoção. Então, a gente consegue ser adestrado, né, a ter aquele tipo de comportamento porque a sociedade exige. Já os animais não têm isso. Né? Então, os animais não especulam em termos de futuro, de amanhã. Não papai tem. E mamãe morreu, não. Onde é que estão. Por isso que eles são extremamente mais sinceros. Mais sinceros, sim, né? Sim. Eu falo, a gente tem que aprender muito com eles. Né? Eu acho que a gente se relacionar com o animal é uma beleza. Eu acho ótimo. Eu tenho facilidade muito grande, eu tenho um sócio aqui de uma gata, nós temos uma gata em parceria. Temos uma gata em parceria. Um compra comida, outro compra comida, e ela se dá muito bem comigo. Agora não está se dando bem com ele, não, porque ele levou para a casa onde ela era soberana, levou uma cachorra. E ela não está gostando da brincadeira. Divisão de ambientes. Não dá certo. Eles não são animais muito associáveis, não. Mas eu percebo, o animal ele tem uma vinculação mais com uma pessoa, não com todos. Sim, ele escolhe o dono. Ele escolhe o dono, não somos nós que escolhemos ele, que escolhe o dono. Ele escolhe. Ele pode, se o dono morre, ele pode realmente sofrer muito, pode até morrer também. Ele tem emoção. Tem emoção. Né? Um animal, um cachorro, um bovino, ele tem emoção, ele sente raiva, ele sente alegria, mas ele não vai ter a emoção mais elaborada, que seria assim, eu não posso urinar nesse local. Não, deu vontade, ele foi lá e fez. Né? Ele não racionaliza em cima daquela emoção. Ele fala assim, não, aqui não é o local apropriado, o animal não tem isso. Não tem esse negócio. Ele age mais em termos... Tudo dele é mais fisiológico do que propriamente... Eu brinco, dando exemplo até, se ele sentiu raiva, ele vai morder, ele não quer saber se é o chefe ou se é o irmão. Ele vai morder. Aliás, o relacionamento entre um caso de felinos entre irmãos não é bom, né? Não. Felino é complicado. Felino é complicado, mas eu gosto deles mesmo assim. Mas eles são maravilhosos. Quando a gata quebra a televisão de um dos donos, o dono fica com o horror desgraçado dela, mas ela não está nem aí. Para ela era só Estou começando a desconfiar. Essa gata é um animal ou é um... É um animal mesmo. A outra gata não quebraria. Saberia quanto custa. Racionalizaria em cima do valor da TV, né? Antes de quebrar. Os clones seriam acolhidos. Um ser humano, por exemplo, clonado, um clone de ser humano, eles seriam acolhidos como humanos
ou uma espécie diferente? Como seria uma sociedade com uma quantidade enorme de clones? Eu não creio que conseguiria ter esse acolhimento natural como ser humano. Aí você vai envolver questões religiosas, dogmas religiosos, e muita barreira a ser quebrada para receber assim, intuitivamente como ser humano. Até a própria aceitação do próprio clone. Eu falei assim, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Não tenho pai, não tenho mãe. De onde eu vi... a confusão que seria na cabeça desse Exatamente. clone, né? De identidade dele. O que eu sou? Pois é. É bom a gente pensar muito seriamente. A razão deste programa, estamos tratando aqui de clonagem, é porque eu tenho certeza de que já existem clones humanos no mundo. Eu não estou brincando. Existe sim, pelo menos uns 3 ou 4 países do mundo onde não há o escrúpulo de maneira nenhuma. E eu não creio que a sociedade não esteja preparada, e ela não está preparada para suportar um avanço dessa natureza. Esperemos. Isso deve ser até sigiloso nesses próprios países, porque até a cultura desse próprio país... Sim, e desses países, também não está as preparada. coisas que nós sabemos 10, 20 anos depois. Sim. Eles já seguram tudo. Sim. E não segurariam um negócio desse? Claro. Com certeza que, né? Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida que já existam clones. Mas já no próximo bloco vou mostrar que há necessidade deles. Isso numa outra perspectiva, que é uma perspectiva finalizante, escatológica. Voltamos já, não sai daí que vai pegar fogo. Obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com o último bloco de Conhecimentos e Assuntos Relevantes com a doutora Kelly e o doutor Cláudio Cola. Vamos agora para a clonagem na escatologia. Deixa eu explicar um pouquinho o que é escatologia. A minha intenção não é colocar na sua cabeça nenhum princípio religioso. Não, eu tenho minha religião, o Cláudio tem, por acaso, somos da mesma religião. Quanto a Kelly, eu não sei nem qual é a religião dela. A mesma. É a mesma. Então, vamos em família aqui, mas nós não vamos colocar nada na sua cabeça. Não existe isso, tá? Agora, tudo na vida tem princípio, meio e fim. Não tenha dúvida. Existe na teologia uma parte de uma ciência chamada escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Das últimas coisas nesse processo histórico que nós estamos vivenciando. Nós tivemos aqui um programa sobre o fim do mundo, relógio atômico, etc., que foi um programa extraordinário. Não adianta. O nosso Sol está já começando a expandir, ele vai chegar a um ponto em que ele morre, o nosso sistema solar vai entrar em colapso, a nossa estrela vai virar uma bolinha de gude, diríamos assim, vai procurar um buraco negro aí para se acomodar. Veja bem, a coisa é complexa. Nós somos um planeta, o terceiro planeta em torno de um Sol velho que está morrendo, dentro de uma galáxia, no meio de mais de 300 milhões de galáxias de estrelas que constituem a Via Láctea, e um universo com mais de 300 milhões de galáxias. Bom, não dá para pensar muito direito sobre isso. Mas a verdade é que as coisas acontecem. Todo dia morre uma estrela. Todo dia vai um sistema solar para o espaço, vai para o Beleléu. No espaço já está, né? Vai para o Beleléu, diríamos assim. Bom, então há um fim para o planeta Terra, há um fim para a humanidade. E a Bíblia tem um livro específico, que é o de Apocalipse, que trata de escatologia, de como as coisas vão acontecer. Eu faço conferência sobre o assunto, mas não é o único que narra a escatologia. Também Daniel tem um capítulo grandioso, e nós inserimos e estudamos as coisas em conjunto. Pois bem, onde se encontra na Bíblia essa possibilidade, então, de clonagem, que eu falei agora há pouco, que já deve existir clones humanos aí. Não seriam eles humanos, mas clones de seres humanos, né? Onde está essa possibilidade na Bíblia? Está em Apocalipse. Mas existe também 2 textos no Velho Testamento. Mas em Apocalipse existe um capítulo extraordinário, que é o capítulo 18, que narra uma fenomenologia bastante séria
e necessária, eu disse. Os clones são uma necessidade. E narra em detalhes como serão. Vamos falar aqui como eles aparecerão, porque são necessários, e lerei para vocês já o texto que narra a existência dos tais. Mas vamos passear um pouquinho. Essa possibilidade de clonagem humana, escatologicamente falando, existe. Existe porque, no processo do fim, seres espirituais não humanos terão que ter corpos para exercer funções específicas. Uma coisa interessante é que, na volta de Cristo, isso antes da 70ª semana de Daniel, ou seja, aqueles 7 anos que ocorrem depois, após a primeira ressurreição e o arrebatamento, e a volta de Cristo para reinar 1000 anos, esse período de 7 anos é onde vão acontecer todas aquelas desgraças estabelecidas, aquelas misérias todas ali. Nesse período, quando Cristo vem, ele prende a besta e o falso profeta e os lança vivos no inferno. A besta e o falso profeta são demônios. Demônios são seres espirituais. Ex-anjos, eles não têm corpos. Olha o detalhe, eles não têm corpos. Se eles não têm corpos, como é que eles vão ser presos e serem lançados vivos no inferno? Ué, alguém pode dizer, mas isso é uma possessão demoníaca. Possessão, um demônio não se torna dono daquele corpo. Ele pode ser expulso. Teria que estar escrito, seriam lançados com os seus cavalos, não? Ou seja, com os corpos que eles ocupavam. Não. Eles serão lançados vivos. Isso pressupõe a necessidade de um corpo. E que corpo existe de um ser que não tem espírito? Parcialmente ser. Para poder ser ocupado por um espírito desse. Exatamente. E nesse momento que esse espírito entra num clone, é dele o corpo. Ele se torna inerente a, não tem poder que o tire dali. É um espírito ocupando um corpo perfeitamente compatível. Até porque nós já somos um ser espiritual. Contudo, o clone não o é. Ele é apenas anímico. Ou seja, é apenas um animal. Tem apenas um lado do animal. E aí vem a dicotomia, a tricotomia. O que é isso? A perspectiva dicotômica é de que o ser humano seria corpo e alma ou espírito. Alma seria o mesmo que espírito. Não são. Em grego, alma é raima e espírito é pneuma. Pneumatologia é a doutrina do espírito. E raima. Então, quando Deus fez, partindo do princípio do criacionismo, que é a teoria, vamos colocar como teoria, eu respeito a ideia dos outros, né? A teoria mais crida no mundo, muito mais que o evolucionismo. O evolucionismo, isso tem que explicar, tem um trabalho desgraçado para explicar tudo e não convencer depois. E o Brasil, como um país cristão, católicos e protestantes, em sua grande maioria, cerca de 90%, eu estou à vontade para colocar a minha posição como criacionista. Então, muito bem, o ser humano é corpo, alma e espírito. Deus fez o homem, fez os animais, corpo e alma vivente. Quando fez o homem, deu-lhe do seu espírito. Entrou um terceiro elemento, que pelo processo de procriação é fatiado eternamente. Cada filho que geramos, ou filha, né, lá se vai mais um ser integral reproduzido. Corpo e alma, espírito. Corpo e alma, espírito. Não se gera um corpo apenas, mas um ser integral. Isso é a tricotomia. Corpo e alma, espírito. No clone, temos uma dicotomia. Temos um ser animal. Ele tem corpo e tem alma. Tem capacidade de pensar, de raciocinar, mas a parte afetiva, a parte ontológica, não existe. Amor, ele pode ter simpatia, mas amor como nós o conhecemos, não. O ser humano é capaz de amar e se apaixonar por uma coisa que ele só existe na cabeça dele. Isso não acontece com o animal. Ele pode gostar muito do seu dono, mas ele não consegue idealizar uma coisa e se apaixonar por ela. O ser humano não consegue. Isso pode ser uma loucura, mas é a loucura própria do ser humano, por um ser complexo como ele é. Né? Então, esses clones aparecem e começam a complicar. Eu vou ler para vocês um texto, que é o texto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 9, parte do versículo 11, 12 e 13, que diz o seguinte. Ora, diz respeito aos lamentos sobre os admiradores da Babilônia espiritual, que deve ser uma cidade
que vai ser a sede do Império Romano, a última edição do Império Romano, deve ser na Europa. A possibilidade de ser na Europa. Não deve ser lá no Oriente, como alguns teóricos apresentam. A verdade é que ela vai se tornar, nesse período de 7 anos, a soberana maior, vai reunir o poder, a riqueza, etc. Até porque com o arrebatamento vai ficar grana de cristãos aí para trás, para chuchu, eles vão fazer uma festa durante 3 anos e meio. Depois dos outros 3 anos e meio vem uma miséria desgraçada pela frente. Então diz o texto seguinte, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, com essa tal cidade, e viverem em luxúria. Luxúria é todo tipo de depravação sexual. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, ela será destruída, queimada. Porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, de toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas. Essas eram as preciosidades daquela época, que eles conheciam e aparece o texto construído daquela época, a riqueza daquela época. Aí vem mais. E de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. E até almas humanas. Ou seja, até clones, corpo e alma. Certo? Esses clones existirão. E eles são necessários. Interessante que o texto em grego era redon kai, somaton kai, psiká, antropon. Ou seja, escravos e corpos, somaton, e psique, que é uma outra palavra que é mente, também significa alma, tá? Não é pneuma, não é espírito. Antropon, ou seja, de homos, de seres humanos. Pois bem, então serão vendidos. Não é escravo está antes. Escravos e até almas humanas. Pode dizer se vai ser loucura, não é loucura, é a Bíblia. Você vai, mas eu não creio nele. Problema seu. Eu creio. Isso que seria loucura. É isso que seria loucura. Tá? Problema seu. Você não é obrigado a crer. Correto? Mas eu estou assistindo programa de televisão, eu estou pagando para ter esse programa de televisão. Você assista. Não quer assistir, também pode desligar. Mas é que não é nada disso. Né? Pois bem, a coisa é essa. O mundo está indo para um caminho tão desesperador. Estamos na proximidade do fim. E há necessidade desses clones para servirem de habitat para seres espirituais que estarão dominando. Tá? Interessante que o diabo é preso por 1000 anos, também ocupando um corpo, tanto que no final ele será o terceiro a ser lançado no inferno, igualmente vivo. Ou seja, não é um espírito que sai para lá pairando. Não é um espírito. É um ser, digamos assim, vou usar a expressão, humano, tremendamente corrupto, tremendamente complicado. Pois bem, você vai dizer, mas se é especulação? Do ponto de vista científico, sim. Do ponto de vista filosófico, nem sei, porque os grandes filósofos do passado, eles são, em sua maioria ou totalidade, tremendamente teístas. Talvez não vou dizer teístas, mas mesmo deístas. Creem em Deus, em um poder. Depois do cristianismo e judaísmo, aparecem os teístas. Mas todos eles são pelo menos deístas, creem na existência de uma divindade. Né? Então, é melhor você não cogitar disso. E não estou preocupado se você vai crer ou não crer. Então, seria bom que você cresça, na minha perspectiva de cristão. Eu sou pastor também. Mas a verdade é que a clonagem está aí. E quando esses clones aparecerem, preparemos-nos porque muita coisa esquisita vai surgir na Terra. Cláudio, foi bom ou não foi? Muito bom. Kellen, Maravilhoso. foi bom? Muito Obrigado por terem vindo, por terem cooperado com essa loucura. Sempre à disposição. Tá? Felicidade para vocês. Na próxima terça-feira, às 2 horas, estaremos juntos. Temos um 5º bloco. Vamos conversar agora aqui um pouco mais sobre esse assunto e fechar para vocês.